Olá! Hoje vamos falar do quanto a gente se permite sentir o que realmente passa dentro da gente, para a gente tomar contato com isso e fazer alguma coisa, resolver, curar o que está passando com a gente, porque o que a gente pode sentir, a gente pode curar. Se você não se permitir sentir, identificar, perceber como é que você tá, o que realmente acontece, se você ficar preso no isso não devia ser assim, eu não gosto disso, isso é muito ruim, isso eu não consigo lidar. Se você ficar com esses pensamentos, você não consegue o caminho para você se entender, se resolver e trabalhar o que precisa trabalhar em você. E nós vamos falar sobre isso, de como a nossa resistência funciona, e vou colocar no final 2 exercícios, 2 partes mais práticas para você treinar, para você fazer sozinho, para dar os primeiros passos, ou se você já estiver em terapia, para complementar essa questão de você identificar o que não está legal em você e perceber o que você precisa fazer para começar a sair dessa. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, mostrar para você a cada vídeo um tema, um assunto com o qual você pode contar com um psicólogo, por exemplo, levar para uma terapia, se trabalhar. E, como eu sempre falo, eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande, link aqui, ou aqui pelo WhatsApp, bem prático de você pegar as informações, horário, valor, local de atendimento, todos esses detalhes. Lembrando para você deixar um like no vídeo se você gosta desse tipo, se você gosta desse canal, é uma forma de você retribuir, de reforçar e de falar para o YouTube, gostei, achei esse canal legal, porque aí ele vai continuar indicando para mais pessoas. Então vamos lá. Uma prática que é muito útil para todo mundo, mas principalmente para quem tem alguma questão emocional para trabalhar, é de estar presente no que está acontecendo naquele momento na tua vida. Estar presente. Fala assim, não, mas eu estou sempre presente. Está acontecendo comigo, eu estou ali, eu estou presente. Não é bem assim. Por quê? Isso significa que você está de fato percebendo o que está acontecendo à sua volta, o que estão dizendo, o que estão fazendo e principalmente como isso está refletindo em você, como você está se sentindo, qual exatamente é a sua sensação e não a tua briga interna, a tua resistência de não devia ser assim, essa pessoa não devia ter falado aquilo, mas isso é horrível. Não, é muito importante você dar a atenção para que você tenha uma certa qualidade nessa atenção, ou seja, você aceitar o que está acontecendo, sem se perder em julgamento de o que é bom, do que é ruim, e você vai perceber que aceitar não é gostar, aceitar é falar, ok, é assim que tá as coisas agora, eu tô percebendo, tô entendendo, tô captando perfeitamente de como as coisas estão acontecendo. E é importante que você, se você deseja vencer suas dificuldades emocionais, é você ser uma pessoa não resistente. Né? E o que é resistência? É aquele conflito de quando a gente acha que a nossa experiência do momento, aquilo que você está passando, devia ser diferente. Você fala, não, eu resisto, eu não aceito isso. Devia ser diferente, não devia ser desse jeito. Isso não devia acontecer comigo. Isso não devia acontecer com as pessoas. Isso não devia acontecer no mundo. Quando você tem esse pensamento de que as coisas não deviam ser assim, você está resistente. Você não está nem percebendo a situação de fato, como ela é, como é que está acontecendo. Por exemplo, você está no trânsito, a avenida está toda bloqueada, e você começa a pensar, pô, mas que droga, né? Tá tudo um horror isso aqui, vou me atrasar mais uma vez, não acredito, tem um idiota ali passando na minha frente ainda por cima, né? E dá logo aqui na descida, ruim pra caramba pra gente frear, né? Eu tô com vontade de gritar. Isso é resistência. Isso não é percepção de como estão as coisas. Atenção, aceitação, significa que mesmo que você não goste do que está acontecendo, ou seja, você tem o direito de não gostar, claro, né, a gente não gosta de tudo que acontece um monte de coisa que a gente fala, não, isso aí não é legal, mas você reconhece que está acontecendo, é assim, e você pode relaxar diante do fato de que as coisas não são exatamente do jeito que você quer. E eu acho essa parte maravilhosa da gente perceber e pensar que a gente pode relaxar diante do fato de que as coisas não são exatamente do jeito que a gente quer. Percebe? Parece uma coisa meio antagônica, mas não é. Você pode relaxar diante do fato de que as coisas não são exatamente do jeito que você quer. É alguma coisa do tipo que não tem solução, solucionada está. Né? Já ouviu essa frase? Antiga. Eu já ouvi bastante na minha vida.
E dá para entender o quanto que isso tem a ver com aceitação. E não é acomodação, é aceitação. Se você trabalha a aceitação, o teu pensamento no trânsito, ela pode acabar sendo um pouco diferente. Estou presa no trânsito de novo. Bom, considerando que já é quase hora do rush, ou que esse local aqui costuma mesmo ficar congestionado, ou que eventualmente na cidade acontecem coisas que dá uma parada no trânsito, né? Ok, é de se esperar, são coisas que acontecem. Não vou chegar em casa mais rápido se eu ficar aqui incomodado com isso, não vai mudar nada. Eu não vou andar mais rápido. Quanto mais raiva eu tiver, não vai me fazer chegar mais rápido. Quanto mais frustrado, quanto mais eu praguejar, quanto mais... Não vai mudar em nada a realidade. Percebe? Isso é aceitação. E como é que você, então, percebe melhor que você está resistindo? Tem sinais, né? Alguns sinais mais comuns é você ficar distraído, você fugir da situação pensando em outra coisa, você não está lá exatamente no que está acontecendo, aceitando. Você leva a tua cabeça para outra coisa, enfia a cara no celular e não sai mais dali. Ou você fica fisicamente tenso, é uma forma de distração também, o teu corpo reagindo. Agora você está prestando atenção no teu corpo. É você se perder em preocupação ou em ruminação, aquela conversa interna horrorosa, ruim, pesada, isso é ruminação. Ou você começa a trabalhar em excesso, começa a fazer um monte de coisa, que aí você não percebe como é que tua vida tá, você tá com a cara só no trabalho. Comer em excesso também é uma forma de você desviar a sua atenção do que está acontecendo, porque você vai prestar atenção na comida, porque a comida tem a parte do prazer imediato. Então o que eu quero é isso, é que agora eu tenho uma sensação legal, bacana, gostosa, então eu vou atrás do que é gostoso. E trabalhar em excesso não é gostoso, mas por que a gente se enfia? Porque tem a sensação de estar fazendo alguma coisa, de estar realizando alguma coisa, de ser produtivo, que acaba sendo boa, acaba sendo gostosa. Todo vício é a busca de um prazer imediato. Todo. Porque você não consegue lidar com o que realmente está acontecendo. Ou você sente raiva, você se perde em raiva, sabe, e fala coisas a respeito do que está acontecendo, a respeito da pessoa, você fica irritado, você fica paralisado. Tudo isso são sinais de que você está resistindo. Enquanto você resiste, você não está sentindo. Enquanto você resiste, você não está sentindo. E você não está pronto para começar a superar o que está acontecendo com você, começar a trabalhar e vencer e encontrar outras soluções. Você não consegue, porque você está resistindo, você não está sentindo. Mas de todo, a resistência ela existe? Fala, pô, se a resistência existe, por quê? Já que ela é tão ruim pra gente? Porque não acaba não sendo tão ruim assim, né? Sem resistência a gente ia acabar ficando sobrecarregado. A gente usa a resistência para dar um descarrego para algum lado, né? Ela pode te ajudar a curto prazo, mas se a longo prazo, se ela continuar persistindo, se você se entregar nessa resistência, se você ficar só na resistência, a longo prazo ela te prejudica. É por isso que a gente fala que o que a gente resiste, persiste. Quanto mais você resiste, mais a coisa continua. Quanto mais você tenta fazer de conta que a coisa não existe, mais ela fica forte aí com você. E quanto mais você resiste às experiências ruins, desagradáveis, elas não desaparecem não, elas vão ficando cada vez pior. Por exemplo, você já teve problema de pegar no sono? Ficou rolando na cama? E aí você sabe que no dia seguinte você tem compromisso, você tem coisa para fazer, você tem que acordar cedo, você fica preocupado em não conseguir acordar cedo. O que acontece? Lutar contra a insônia faz você dormir tranquilamente? Ficar brigando com você mesmo, preciso dormir, meu Deus do céu, mas que saco, amanhã tem reunião. Isso te ajuda a dormir tranquilamente? Não. Porque quando a gente luta contra os nossos sentimentos difíceis, a gente coloca mais lenha na fogueira. Quanto mais você luta contra os seus sentimentos difíceis, mais lenha você coloca na fogueira, mais você incrementa a situação complicada. E tenho um exemplo de um caso, uma pessoa X, um nome fictício, Rafaela, que lutava contra a ansiedade, com episódios de pânico, e ela se detestava por ter ansiedade. E sempre que ela se percebia muito ansiosa, ela tentava passar pela experiência falando algumas coisas para si mesma mais ou menos assim: não haja como se fosse um bebê, cresça. Você não pode fazer desse jeito, você tem que ser de outro jeito. E
né, não importasse o que fosse acontecendo, o seu corpo ia ficando sobrecarregado e ela começava a ter ataque de pânico, né, quanto mais, porque ela entrava mais na ansiedade ao invés de aceitar e fazer alguma coisa de uma forma mais tranquila para resolver isso. E tem um professor de filosofia, Shinzen Yang, ele tem uma fórmula para esse fenômeno, para isso que acontece. Ele fala assim, que a dor na vida, qualquer dor, perda, preocupação, desgosto, dificuldade, é inevitável. As dores são inevitáveis, mas quando a gente resiste à dor, ela só vai deixar a dor mais intensa. Quanto mais a gente resiste aos nossos desgostos, às nossas preocupações, mais forte vai ficando. E aí você acrescenta uma dor adicional, né, que se torna um verdadeiro sofrimento. Você já tinha um problema, você resiste ao seu problema, você briga com o seu problema, a coisa só aumenta. E a gente sofre não só porque tá doloroso naquele momento, mas porque a gente bate com a cabeça contra a realidade, contra a parede da realidade. A gente fica frustrado porque a gente acha que as coisas deviam ser diferentes do que são. E outra forma comum da resistência é a negação. A gente acha que se não pensar no problema, não vai ter problema. Se não pensar no problema, ele vai desaparecer. Não vai acontecer, ele não vai, né? Não vou pensar, não vou... E eu já vi algumas situações assim, eu lembro de uma situação de uma pessoa que eu estava atendendo que tinha muito problema com o filho de uso de substâncias e estava muito complicado. Qual a solução que deram? Mandar para Londres. Vai lá estudar, vai lá fazer alguma coisa. Ou seja, sai da minha frente. Você vai estar longe, não vou estar vendo. Um lugarzinho tranquilo, né? Que não tem, né? Nenhum uso comum de substância. Que é a negação. É o vou tirar da frente, eu não quero ver, vou fazer de conta que está tudo em ordem para eu me sentir bem. O problema está sendo resolvido? De jeito nenhum. E tem pesquisa que mostra que quanto mais a gente tenta suprimir pensamento, mais a gente tenta não pensar, quanto mais a gente tenta não ter sentimento ruim, né, eles vão ficando cada vez mais fortes. E quanto mais a gente evita, né, e tenta suprimir pensamento, emoção dolorosa, a gente não consegue ver claramente como eles são e não consegue responder com compaixão. E aí eu vou voltar de novo no assunto da compaixão, que eu já falei alguns vídeos atrás. E aí que a gente fala que o que você pode sentir, você pode curar. E a compaixão é o caminho para você se permitir sentir. Compaixão não é ter dó de você mesmo, não, tá? Você já vai entender. E aí eu tenho falado muito da atenção plena e da autocompaixão, que são recursos para a gente enfrentar essas experiências mais difíceis com menos resistência, né? Por exemplo, como é que você se sentiria se você tivesse sobrecarregado, você está complicado, tem coisas bastante pesadas acontecendo com você, e um amigo entrasse na tua casa, te desse um abraço, sentasse do seu lado, te ouvisse com toda a tranquilidade, e aí ele te ajudasse a elaborar um plano de ação. E esse amigo falasse assim, não, vamos ver, vamos fazer alguma, vai dar certo, tem coisas pra gente fazer aqui para te ajudar nisso. Seria ótimo, né? Tudo de bom. E tem uma boa notícia. Daí você pode falar, eu não tenho esse amigo. Não tem pessoas que vêm aqui na minha casa, que senta, que tem paciência para me ouvir, que tem clareza na mente para me dar uma sugestão do que que eu posso fazer para resolver. Não tenho esse amigo. Tá, só que a boa notícia é que esse amigo consciente, esse amigo compassivo, pode ser você mesmo. Você pode ser seu amigo. E isso começa com você se abrindo ao que está acontecendo, ao que é, sem resistência. E considerando que a atenção plena é um componente bem forte da autocompaixão, é importante a gente fazer essa pergunta, né? Como é que a atenção plena e a autocompaixão se relacionam? Elas são a mesma coisa? Vamos falar sobre isso. Tem diferença. A atenção plena é o foco na aceitação da experiência. A autocompaixão é o foco em cuidar de quem está vivenciando essa experiência. A atenção plena faz a seguinte pergunta: o que eu estou vivenciando agora? E a compaixão pergunta: do que eu preciso nesse momento agora? A atenção plena fala assim: eu sinto o seu sofrimento com ampla consciência. E a compaixão fala: seja bondoso consigo mesmo quando você sofrer.
Percebe que tem diferenças? Tanto a atenção plena como a autocompaixão permite ver as coisas com menos resistência com relação a nós mesmos, com relação à nossa vida. E aí tem um paradoxo, né, do treinamento em autocompaixão, que pode ser resumido assim, que quanto mais a gente tem dificuldade, a gente dá para a gente mesmo a compaixão, só que não é para a gente se sentir melhor, mas é porque a gente não está se sentindo bem. Então a gente oferece a compaixão para a gente mesmo, não é para a gente se sentir melhor, mas é porque a gente está se sentindo mal. Você percebe que tem uma sutil diferença e que tem toda a importância, tem toda a diferença? Em outras palavras, a gente não pode só oferecer autocompaixão como uma forma de fazer a dor passar. A ideia não é essa. Se a gente fizer isso, a gente vai estar engajando numa forma oculta de resistência que vai estar piorando as coisas. Mas se a gente puder aceitar que as coisas são dolorosas e se a gente for bondoso com a gente mesmo, exatamente porque as coisas são dolorosas, a gente pode estar lidando com essa dor com mais facilidade, a gente pode estar com essa dor com mais facilidade. A gente precisa dar atenção plena para que a autocompaixão não seja usada a serviço da resistência, né? A gente precisa da autocompaixão para a gente se sentir protegido, né? Protegido para a gente se abrir para as experiências difíceis, porque elas existem, porque elas estão aí, a gente não pode simplesmente impedir, né? Juntas, atenção plena e autocompaixão faz uma dança bem interessante, bem legal. E depois de você praticar essa conversa com você mesmo, né, de uma forma mais compassiva, com toda essa compaixão, durante alguns meses, você pode ter alguns resultados, como por exemplo a Rafaela, do exemplo que eu dei agora há pouco. Ela aprendeu a segurar, aprendeu a suportar a ansiedade dela, suportar no sentido de dar suporte para si mesma, para a sua ansiedade, praticando atenção plena, praticando compaixão, em vez de lutar com a experiência que ela estava tendo. E aí, quando ela ficava ansiosa, quando ela ficava com pânico, o diálogo interno dela já era diferente. Ela já pensava a coisa mais ou menos assim: sei que você se sente muito assustada nesse momento. Eu gostaria que as coisas, né, não fossem tão difíceis assim, mas elas são. Eu sei que você está com nó na garganta, eu sei que você sente tontura. Eu me preocupo com você e eu tô aqui com você. Você não tá sozinha, nós vamos superar isso. Você vê que interessante você conversar com você mesmo, considerando que você tem seu corpo, você tem sua alma, você tem sua mente, você tem os nomes que você quiser, mas você conversa com você mesmo, que você se dá suporte, você se entende, você se observa e você pode se oferecer esse tipo de coisa. Você pode falar para você mesmo: eu me preocupo com você, eu tô aqui com você, você não tá sozinha, nós vamos superar isso. Aquilo que eu falei em alguns vídeos atrás também, de você se oferecer o que você acharia maravilhoso que tivesse alguém para te oferecer, mas infelizmente não tem. E tudo bem, você pode fazer isso por você mesmo. Uma voz interna mais compassiva ajudou essa moça a ter ataques de pânico, né, a melhorar os ataques de pânico, e ela percebeu que ela era muito mais capaz para lidar com a ansiedade dela do que ela imaginava. E esse caso, essa situação e a base de tudo que eu estou colocando aqui está num livro que eu vou colocar ele no final, vou colocar aqui, eu achei que estava aqui do meu lado, eu vou colocar na descrição o nome do livro, Mindfulness e Autocompaixão. É um livro muito interessante. E daí tem exercícios para a gente fazer. Tem dois. O primeiro é para a gente perceber, né, para te dar a oportunidade de você perceber, experienciar, passar pela experiência da resistência, né? E o que pode acontecer quando você aplica a atenção plena, quando você aplica a compaixão a essa resistência. Esse primeiro exercício, normalmente eu coloco o resumo do roteiro do vídeo, eu coloco aqui a caixa de descrição. Eu acredito que esses exercícios eu não vou colocar, porque tem um autor, tem o direito dele, da construção do intelectual, do trabalho dele, mas está no livro. Como está no livro, eu vou colocar a indicação do livro. Quem quiser, fica à vontade, ou quem quiser, me escuta aqui e pode até fazer suas anotações. Então o exercício, ele dá essa oportunidade, e é o chamado de exercício cubo do gelo, porque você faz ele com um cubo de gelo. Então, como você vai ter um gelo derretendo na tua mão, é interessante que você faça ao ar livre, num lugar onde pode cair água no chão, um piso aí que não tenha carpete, que seja a prova d'água. E a ideia é você pegar 1 ou 2 cubos de gelo
no seu freezer e segurar na sua mão, né, a mão fechada, pelo máximo de tempo possível e sentir, né? Depois de um tempo você vai observar seus pensamentos, o que te passa na cabeça? Você pensa, isso aqui vai machucar, não consigo suportar isso aqui. As pessoas que criaram esse exercício são um bando de gente cruel, né? Observa, se passar esse tipo de coisa na sua cabeça, isso é resistência. Agora você presta atenção ao que você está experimentando momento a momento. Por exemplo, sinta a sensação do frio simplesmente como frio, sem julgamento. Frio bom, frio ruim, frio sem julgamento nenhum, nem dando qualidades, nem dando defeito. Se o gelo estiver fazendo o seu braço pulsar, só sinta a pulsação como pulsação, também sem classificar, sem julgar. Observa suas emoções. Está sentindo medo? Sinta só como medo. Ai, tô com medo. Tô achando que pode acontecer alguma coisa. É só medo. Não é medo bom, medo ruim, medo... É só medo. Observe se você tem algum impulso, se você tem um impulso de largar o gelo. E você vai estar consciente desse impulso, simplesmente como impulso. Isso é atenção plena. Você está começando a treinar, a experienciar atenção plena. E percebe que legal se você começar a observar as coisas que acontecem à tua volta, observar as situações, as pessoas que te irritam, as pessoas que... Se você conseguir passar pela convivência com essas pessoas como gelo na tua mão. É um gelo, está acontecendo isso. Não vou julgar, não vou brigar com a situação. Eu só vou perceber o que está acontecendo. Só vou ter a plena atenção do que está acontecendo. Agora você pode acrescentar um pouco de bondade na situação do gelo. Você vai se permitir ser confortado pelo pensamento de que o exercício está doendo, o gelo está incomodando, mas não é prejudicial. É só uma pedrinha de gelo na tua mão. Você pode dar um longo suspiro de alívio. Não é prejudicial. É ruim, tá chato, mas não é prejudicial. E a ideia é que ele seja chato mesmo, que é para você viver uma situação chata na prática ali na vida. Se você perceber algum desconforto na sua mão, você pode fazer um som de sensibilidade. Você pode fazer assim, né? Caramba, né? Você pode sentir, nossa, tô sentindo, estou sentindo. E você pode avaliar a sua mão para ela te alertar da sensação de dor, né? Opa, minha mão tá me contando aqui que não tá legal, tá começando a doer. E você pode acenar a cabeça para você mesmo, você pode fazer assim, né? Em sinal de respeito, em admiração a você mesmo por estar suportando esse exercício e aprendendo uma coisa nova. Precisou de coragem e você fez, e você passou por isso. Agora você pode largar o cubo de gelo. Você percebe como é interessante você passar por uma situação dolorosa, você se admirar por ter passado por ela, você sentir ela exatamente como ela é, sem julgamento, sem críticas maiores, e isso pode ser muito legal. E tem um segundo exercício, né, que é para você avaliar o quanto que você causa sofrimento desnecessário para você mesmo. E ele começa com essa pergunta: eu causo sofrimento desnecessário para mim mesma? E aí, primeira etapa do primeiro passo, você pensar numa situação atual da sua vida que você está resistindo. É uma realidade dolorosa, está te causando sofrimento, e você está só pensando, eu não quero isso, eu não aceito isso não devia ser desse jeito. Qualquer situação, você está procrastinando um trabalho, uma coisa que você precisa fazer, você está ressentida com alguma coisa que está acontecendo no seu trabalho, com alguém, você está com raiva do cachorro do vizinho que está latindo toda hora. Qualquer situação a qual você está resistindo, você não está aceitando, você pensa que você não quer, você não aceita a coisa, isso não devia ser desse jeito. Segundo passo. E até anota, se for o caso. Você sabe que você está resistindo? Você tem essa consciência? Tem algum desconforto no seu corpo, na sua mente, na sua cabeça? Você consegue descrever? Só descrever o que você sente, sem julgar o que está acontecendo. Só descrever objetivamente. Quais são as consequências de você resistir? Por exemplo, que aspecto da sua vida seria mais fácil se você parasse de resistir? Se você parasse de brigar com o que está acontecendo? O que podia ser melhor para você, que podia facilitar, para que caminhos as coisas podiam andar se você parasse de resistir. E
o outro lado da moeda. Você consegue identificar que essa resistência está sendo útil para você de alguma forma? É que às vezes está, às vezes a resistência está te ajudando a você não ter certeza dos sentimentos devastadores. Quanto mais você resiste ao cachorro do vizinho latindo e briga o cachorro do vizinho que está horroroso, está resistindo, você não quer que o cachorro do vizinho fique latindo, você pode estar resistindo a um sentimento muito mais profundo dentro de você que está dizendo: as pessoas me incomodam, as coisas me incomodam, o mundo não me respeita, ninguém olha por mim, cada um vive pelo seu umbigo. Isso pode ser o grande sentimento devastador que está dentro de você e que essa resistência está, de alguma forma, te protegendo para que você não entre em contato com isso. Por um lado é bom, meio que parece que te protege, por outro lado é ruim que você não tomando contato com o que de fato acontece aí dentro, lá no fundo, que está por trás de toda essa situação desconfortável que está acontecendo agora, aí você não tem o que fazer para resolver, porque você nem sabe o que está acontecendo, você não chegou a ter contato com isso. E para completar o exercício, se surgir algum sentimento difícil, seja bondoso com você mesmo, honre a sua resistência, fale: ok, estou entendendo, essa resistência está acontecendo, mas está tendo alguma utilidade para mim. Algumas vezes ela te ajuda para que você continue funcionando, para que você não desabe de vez. E a terapia funciona mais ou menos nesse caminho, te ajudar a ir para esse mais fundo na tua cabeça do que tem por trás dessas chateações do dia, o que está lá no fundo disso tudo, e te ajudar com um acompanhamento que você tenha força para olhar para isso e encontre caminhos para solucionar, para resolver e ter uma vida mais harmoniosa, mais tranquila. E aí, o que você achou? Gostou disso tudo? Se você quiser ver o exercício escrito, até com espaço para você responder, né? Segue aqui o link do livro que eu vou colocar para você conhecer, ver qual é o livro. Gostando do vídeo, deixa o seu like, e se você perceber que precisa de um profissional e um dos nossos for escolhido, vai ser muito bem recebido. Obrigada por me assistir.